Louvado seja o nome do Senhor. E também Paulo diz aqui em 1 Timóteo 4, Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, eu tenho procurado sempre meditar essas palavras para que elas ocupem meu coração. 1 Timóteo 4,16. O irmão, ele uma vez compartilhando essa palavra, ele diz que a primeira pessoa que você deve cuidar é de si mesmo. Olha só. Porque a consequência é que os outros também serão salvos. Ele diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é o evangelho. Viu lá que Paulo falou em 1 Coríntios 15: se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, por ele também sois salvos. Aí ele diz assim, ó: continua nestes deveres. Continua, irmãos. Ainda estamos vivos. O Senhor ainda não voltou. Então nós precisamos continuar nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Às vezes a gente está tão preocupado que as pessoas que nos ouvem sejam salvas, mas aqui está o segredo. Se a gente cuidar da gente mesmo e da palavra, da doutrina, aqui tem a promessa: nós iremos salvar tanto a nós mesmos como aos que nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, graças ao Senhor. E essa semana vai falar da civilização pós-dilúvio. Irmãos, realmente, quando a gente olha ali para Gênesis, quando chega o capítulo 6, que o Senhor vai exercer o juízo dele sobre aquela civilização, irmãos, você vê um pesar no coração de Deus. Gênesis capítulo 6. Oh Senhor Jesus. Gênesis capítulo 6. Verso Vamos ler a partir do verso 5. Irmãos, olha só. Que coisa. Ele criou o homem em sua imagem e semelhança. Nós sabemos que o homem pecou. E aí vem todo um desenvolver. Ou seja, depois Adão coabita com Eva. Ela dá à luz o primeiro filho, Caim. Depois dá à luz o segundo filho, Abel. Caim mata Abel. Que coisa, irmãos. Por causa de uma oferta a Deus, Caim mata Abel. Daí em diante a gente vê que vem a descendência de Adão, porque no lugar de Abel que Caim matou, Eva tem Sete. Depois de Sete vem Enos. E aí tem essa promessa maravilhosa que diz: no meio daquela geração, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Porque Enos quer dizer fraco, frágil e mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Então todas as vezes que a gente invocar o nome do Senhor, irmãos, nós estamos dizendo para o Senhor que sem Ele nada podemos fazer. Por isso nós precisamos de salvação. Oh Senhor Jesus. Aí, irmãos, aqui ó, a gente vê que toda essa geração da linha de Sete e Enos, eles em certo aspecto permanecem na linha de Deus. Porque a gente vê também Enoque. Com Enos a geração começou a invocar o nome do Senhor. E com Enoque, Enoque andou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que nós podemos entender? É que se nós continuamente invocarmos o nome do Senhor, nós iremos andar com Deus. E assim como Enoque, que foi poupado do juízo de Deus e levado para Deus antes do juízo de Deus, isso também é uma figura do arrebatamento. O irmão falou da volta do Senhor, mas também tem um arrebatamento.
antes do Senhor exercer o juízo sobre essa terra, o Senhor vai arrebatar aqueles que andam com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E uma maneira simples, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Nem todo tempo a gente tem tempo para estar lendo a palavra de Deus. Mas a gente pode fazer duas coisas: orar e invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, ó, quando chega no capítulo 6, tanto a descendência aqui de Sete, quanto a descendência de Caim, que está no capítulo 4. Irmãos, a Bíblia diz, olha só o capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, não é nem crescido, é multiplicado. Foi em forma de multiplicação. Aí diz o quê? Na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Irmãos sabem o que é isso? Todo o desígnio do coração do homem daquela geração, antes do dilúvio, era continuamente mal. Aí diz o que? O verso 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E o quê? Pesou o coração do Senhor, irmãos. Nosso Senhor, Ele é um Deus sensível. Pesou no coração do Senhor quando viu a situação do homem. Irmãos, percebem? Mas e por que então o Senhor fez vir o dilúvio? Porque, irmãos, se os irmãos lerem o capítulo 6 no início, diz que por haver essa corrupção grande do gênero humano, os anjos caídos desceram e se misturaram com a raça humana, escolhendo as filhas dos homens, as mais formosas. E aí, irmãos, agora não era mais uma situação de pecado apenas, mas de agora de uma mistura maligna. Os anjos caídos com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, que foram valentes varões de nome na antiguidade. Daí que vem a mitologia grega. Esses grandes homens, Hércules, você percebe? De onde vem? Justamente disso aqui. Acredito eu que Nirode foi um deles. Nirode é pós-dilúvio, mas Nirode, ele era um valente caçador. Então, irmãos, o Senhor, Ele manda o dilúvio. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque em meio a uma terra tão corrompida, o gênero humano todo degradado, Noé achou graça diante de Deus. Amém? Aí ele diz aqui assim, ó o verso 8. Todo esse caos, mas olha o verso 8, irmãos. Porém, Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 9. Agora, olha por quê? Olha o verso 9. Eis a história de Noé. Olha que história de Noé. Olha a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se Noé andava com Deus, então o que a gente dá a entender? Que Noé era alguém que invocava o nome do Senhor. Porque ele vem da descendência de Sete. Você percebe? Então Noé era alguém que invocava o nome do Senhor. Se você olhar, Enoque é figura daqueles que vão ser arrebatados antes do juízo de Deus. Noé é figura daqueles que vão ser guardados por Deus no juízo de Deus. Porque Noé, ele estava na terra quando Deus lançou o dilúvio. Mas Noé foi guardado. Não só Noé, Noé e as pessoas que estavam próximas a Noé. E por que essas pessoas foram guardadas? Porque Noé praticou o que Paulo falou a Timóteo.
ele cuidava de si mesmo e do que o Senhor tinha falado a ele. E então os que estavam próximos a ele também foram salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor mandou ele o quê? Aparelhar uma arca. E o irmão compartilha no alimento diário. Como é que você vai fazer uma arca no deserto? E ainda mais sabendo que nunca caiu uma gota d'água do céu. Então isso era loucura. E a Bíblia diz que o Senhor esperou ainda 120 anos, enquanto Noé aparelhava a arca. Irmãos, por que esses 120 anos? Só foi porque Noé aparelhava a arca? Não, irmãos. Pedro vai dizer que Noé era pregador da justiça. Noé estava dizendo a eles, olha, Deus vai julgar este mundo com águas de dilúvio. Mas Deus também mandou eu preparar uma arca. Se vocês se arrependerem e vocês entrarem comigo na arca, vocês não vão perecer. Mas a Bíblia diz o quê? Só 8 almas foram salvas. Noé e mais 7. Irmãos, eu pergunto aos irmãos, veio o dilúvio ou não? A arca foi edificada ou não? Sabe quantas pessoas? 7 edificaram a arca. Se você vê as dimensões da arca, é o que você fica pensando, como isso aconteceu? Mas a verdade é que a arca foi edificada e a verdade é que o dilúvio veio. A arca, irmãos, é uma figura de Cristo como a salvação de Deus para nós. Amém? E o dilúvio é o juízo de Deus. Por isso que Paulo lá em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, ele fala do evangelho, que é o quê? Salvação de Deus para todo aquele que crê. E logo depois no verso 18 ele diz, do céu a ira de Deus se revela contra os homens, contra todos aqueles que praticam a injustiça e detêm a verdade pela mentira. Então, irmãos, Deus tinha que julgar aquela geração. Mas o Senhor guardou Noé e 7 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus tem um recomeço. Irmãos, eu fiquei impressionado. A civilização pós-dilúvio, toda ela conhecia o Senhor. Elas foram salvas pelo Senhor, irmãos. Noé, seus 3 filhos, a esposa de Noé e as 3 esposas dos filhos. Eles viram, irmãos, o Senhor exerceu o juízo sobre aquela geração que não se arrependeram. E eles provaram da salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção? Que em Gênesis capítulo 11, toda a raça humana se volta contra Deus. Noé morre, e a partir dos filhos de Noé, toda a civilização humana de novo é povoada. Sem, Cã e Jafé. Mas irmãos, quando chega o capítulo 10, é mostrado ali que os homens não aprenderam a lição do dilúvio. Que coração duro, irmãos. Eles não aprenderam. Ou vocês acham que eles não sabiam? Porque Sem foi para um lado, Cã foi para outro, Jafé foi para outro. Mas eles 3 conheciam o Deus verdadeiro, como o irmão fala. Eles 3 sabiam da experiência que eles tiveram com o pai deles, Deus guardando eles daquele dilúvio. Você acha que eles não falaram? Sim, irmãos, eles viram algo impressionante. Então eles falaram, eles comunicaram. Mas vocês veem, sabe qual era o desejo daqueles homens naquela geração, na época de Nimrod? O Senhor disse para espalhar-se sobre a terra e dominar a terra. Mas aí agora os homens estavam fazendo o quê? Primeira coisa que eles fizeram, uma cidade. A cidade é para concentrar um grupo de pessoas com uma cultura.
Quem primeiro fez uma cidade antes do dilúvio? A descendência de Caim. Caim foi o primeiro a edificar uma cidade sobre a terra sem Deus. E ele deu o nome do seu filho. E qual era o nome? Enoque. Mas não era o Enoque que andou com Deus não, viu, irmãos? Esse Enoque andou fora da presença de Deus. Mas, irmãos, vocês veem depois que do dilúvio vem essa civilização, e o que é que eles vão fazer de novo? Vamos lá, Gênesis capítulo 10. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 10, verso 32. Diz o quê? São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses três, foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Olha mesmo. Então, a partir deles três, toda a terra começa a ser povoada. Mas olha agora, irmãos, a partir do verso 11, do capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso é bom ou ruim? Hã? Maria disse que é bom. Para os irmãos, isso aqui é bom ou ruim? Em toda a terra havia uma só linguagem, ou seja, todos eles compreendiam o que o outro falava. E o que mais? E uma só maneira de falar. Isso é ruim ou é bom, irmãos? Em certo aspecto isso é bom, mas aqui não. Por quê? Olha qual era a intenção. O verso 2. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Verso 3, olha só. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de quê? De argamassa. Agora olha o verso 10. Disseram: vinde, edifiquemos para nós. Olha aí o nós. Para nós o quê? Uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até, e tornemos célebre, olha mesmo, irmãos, para que não sejamos espalhados por toda. Mas o desejo do Senhor era que os homens se espalhassem por toda a terra. Agora vocês estão vendo? Eles estão indo contra a vontade de Deus, irmão. O nome que era para fazer conhecido era o nome de Jeová. Quem é que a descendência de Sete vinha invocando? Oh Jeová, oh Jeová. Mas eles agora disseram o quê? Tornemos célebre, ou seja, conhecido o nosso nome. Irmãos, isso é afrontar Deus. Então Deus era para ter mandado de novo um dilúvio. Ele não podia mais, porque ele prometeu a Noé que não mais destruiria a terra com dilúvio. Por isso ele colocou um arco nas nuvens. Por isso que toda vez quando está fazendo, que está chovendo, que aparece o sol, aparece o quê? Um arco nas nuvens. Ali foi uma aliança que o Senhor fez com todos os seres humanos, que ele não mais destruiria a humanidade com dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor. Pode até haver enchente, ou seja, em alguns lugares, mas dilúvio, destruir toda a terra, não. Porque Deus prometeu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos vêm aqui, a civilização pós-dilúvio, o que é que acontece? Eles não entenderam a lição do dilúvio. E agora eles estavam o quê? Preocupados só consigo mesmo. E tinha até um homem, Nirode, que era o quê? Vamos ler? Senhor Jesus, está no capítulo 10, né? Verso 20. Não, verso 20 não, capítulo 10. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Vai falar de Nirode, né? 8, isso. Vamos ler o verso 8. Cuxi gerou a quem?
E o que mais? O qual começou a ser poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuxi foi descendência de um dos filhos de Noé. De quem? De Cã. Que fez o quê? Que recebeu a maldição. Porque foi contra a autoridade de Deus. Os irmãos lembram? Que Cã expôs a nudez de Noé. E o Senhor fez o quê? E Noé fez o quê? Amaldiçoou Cã. Na verdade ele disse, maldito seja Canaã. Mas Cuxi foi um dos filhos de Cã. E aí diz aqui, ó. Cuxi gerou a quem? A Nirode. O qual começou. Irmãos, tudo tem um começo. O qual começou a ser poderoso na terra. Esse é o perigo de um homem quando ele começa a ser poderoso na terra. Aí diz o que? O verso 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Aí a gente pode pensar que essa expressão diante do Senhor era alguém que andava na presença do Senhor. Não, irmãos. A palavra diante do Senhor aqui está relacionada a ser contrário ao Senhor. Porque quem edificou Babel? Nirode. Aí aqui, ó, voltando para o capítulo 11, olha que situação, o verso 6. Mais uma vez, Deus intervém. Se Deus não intervir, irmãos, a situação é degradante cada vez mais. Mais uma vez o Senhor vai e lança seu juízo. Agora não mais julgando os homens com morte. Mas Deus é sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não só tinham uma linguagem? Eles não só tinham uma maneira de falar? Eles não estavam se entendendo? Então o Senhor disse, espera que eu vou resolver isso aí. O que é que diz o verso 6? E o Senhor disse, eis que o povo, que mais? E todos têm a mesma. Agora vê só, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E vocês estão vendo a importância de falar a mesma coisa, ter o mesmo propósito e serem unânimes. O próprio Senhor está dizendo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Então quem é que podia impedir isso? Só o Senhor. Porque não havia homem para impedir? Porque todos eram um? Todos eram um com o mesmo propósito? Aplicando isso para nós hoje, irmãos, esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos um. Louvado seja o nome do Senhor. Um no espírito, um na alma. Para quê? Para nós juntos cooperarmos com o Senhor. Amém? Aí ele diz o quê, ó? Verso 7, vinde, desçamos. Irmãos, olha isso. Vinde, desçamos o quê? E confundamos ali o quê? A sua linguagem. Para quê? Para que um não entenda a linguagem do outro. Olha que coisa interessante, irmãos. No outro dia, quando eles voltaram para dar continuidade à edificação da torre, quando um falou, o outro não entendeu. Quando o outro falou, o outro não entendeu. O quê? Não tinha como mais comunicar. Aí quando um falou lá, que o outro falou aqui, disse, estou entendendo o que tu está dizendo, mas esse aqui não estou entendendo nada não. Aí começaram a se juntar. E o que resultou? Não tem agora o mesmo propósito, não falam mais a mesma coisa, então cada um para o seu lado. E eu digo para vocês, o homem está cumprindo ou não a vontade de Deus? Está cumprindo, está se espalhando, mesmo sem ser o homem querendo. Deus deseja que o homem deseje igual a Deus, irmão. Esse é o princípio do Senhor. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, irmãos, aí os homens o quê? Passaram a habitar em vários lugares. E aí foram se desenvolvendo cidades, desenvolvendo nações.
E aí, graças ao Senhor, que chega Gênesis capítulo 12. Senhor Jesus. E Gênesis capítulo 12 vai falar do quê? Que o Deus da glória apareceu a Abraão. Amém, irmãos? Mas qual era a civilização então? Como é que estava o mundo então? Depois do dilúvio até Gênesis 12. Aí Paulo vai dizer, que é o capítulo 3, versos de 10 a 12 que a gente leu, né? Ele vai dizer o quê? Romanos 3, versos de 10 a 12. Vai dizer o quê? Ele vai pegar essa expressão aqui que diz assim, ó, a partir do verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Olha só, o que mais? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por quê? Porque a partir do dilúvio até Gênesis 12, os homens tornaram-se adoradores de ídolos. E cada um segundo as suas nações, cada um segundo a sua linguagem, como foram espalhados. Agora, irmãos, vocês sabem que é um ídolo? O ídolo é o Deus que faz a vontade do homem. Quando na verdade, nós é que precisamos fazer a vontade de Deus. Mas os homens, eles constroem ídolos para os ídolos fazerem a vontade dos homens. Por exemplo, se você, até o irmão fala, né? Se você está doente, então eles construíram um ídolo para ter esperança de que a cura veria. Então o que é que acontecia? Quem aproveita essa oportunidade? Satanás. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o ídolo não é nada. O ídolo não passa de madeira, pedra, barro, feita pela imaginação dos homens. Mas o problema é o quê? Que está por trás do ídolo. O quê? Os demônios. Paulo diz assim, não é a ídolos que eles sacrificam, mas a demônios. E aí, irmãos, como o homem deu base para os demônios agirem, então a corrupção é cada vez maior. Irmãos, que coisa! Mas Deus não desiste, louvado seja o nome do Senhor. O que é que Jó disse? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai buscar um homem numa terra onde tem maior número de ídolos. Aonde o Senhor foi buscar? Em Ur dos Caldeus. E aí o irmão diz quem era o pai dele, né? Terá. Quem era o pai de Abraão? Terá. Um dos fazedores de ídolos. Ele também adorava outros deuses, porque aqui, de acordo com o texto, não tinha nenhum que buscava Deus verdadeiro, que buscava Deus Jeová. Mas o Senhor vai aparecer a esse jovem, a Abraão. Abraão era o terceiro filho de Terá. Teve Naó, né? Vamos lá? Gênesis 12. Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pelo Deus da glória. Irmãos, quando o Deus da glória aparece para nós, a nossa vida muda. Senhor Jesus. Gênesis 12. Terá teve Naó, Arã e Abraão. Naó, Arã e Abraão. Aí o que é que acontece? Gênesis 12, verso 1, diz o quê? Ora, disse o Senhor a quem? A Abraão, o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra. Agora olha o verso 2. De ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Agora olha o verso 3. Sim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está o Evangelho. O Evangelho diz que, embora a situação do homem seja uma situação de maldição, mas no descendente de Abraão,
todas as famílias da terra seriam abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, o evangelho, ele foi pré-anunciado a Abraão. E aí, irmãos, o Deus da glória, quando aparece a Abraão, ele faz Abraão mudar o seu viver. Irmãos, que possamos pedir ao Senhor: Senhor, aparece para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me faz cada vez mais te ver, porque assim como Abraão, que não conhecia Deus, saiu para uma terra sem saber para onde ia, mas porque o Deus da glória apareceu para ele, ele tinha que deixar a terra dele, a casa do pai dele e o quê? A parentela. A terra é aonde ele vivia. Irmãos, nós precisamos deixar todo o nosso viver que tínhamos antes de conhecer o Senhor. A parentela é aquilo que nós estávamos ligados. E a casa de nosso pai é a nossa origem, que diz respeito a tudo que nós recebemos de nosso pai, que foi formado em nós por meio de nossos pais, que eram contrários a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, e que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí qual é o resultado do Deus da glória aparecer a Abraão? É que ele saiu e chegou até a terra. E quando ele chega na terra de Canaã, a primeira coisa que ele faz, ele edifica um altar ao Senhor que lhe apareceu. Sabe qual é o resultado da gente ver o Senhor? Consagração. A gente se consagra cada vez mais ao Senhor. Amém? E você vê aqui, vamos ver aqui sobre esse altar. Gênesis 12, verso 6 até o verso 8. O que é que diz? Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Que mais? Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, desde o dilúvio até esses dias, surge um homem que edifica altar ao Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a partir daqui, o homem começou a ser justo diante de Deus, a entender a Deus e a buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, olha o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Aí de novo, verso no final. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você está vendo o que é restauração? O que é restauração? É Deus trazer de volta aquela posição que agrada a Deus. Então Abraão, ele começa a restaurar aquilo que Deus havia estabelecido, irmãos. A presença do Senhor, a consagração ao Senhor e ao invocar o nome do Senhor. Enquanto os homens estavam querendo tornar célebre o nome do homem, aqui apareceu um homem que começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Aí ele diz aqui assim, o que me chamou muita atenção, irmãos, é que Abraão, ele armou tenda. Por que ele armou tenda? Porque o Senhor falou para ele que ele era peregrino. Irmãos, sabe o que quer dizer tenda? É que nós não nos apegamos a nada nessa terra. Assim é o viver de uma pessoa que vê Deus. É um viver de altar e de tenda. O altar é consagração. Tudo que ele tem, tudo que ele é, ele se consagra ao Senhor. E tudo que aquele que o Senhor permite ele ter, possuir, ele coloca dentro da tenda. Ou seja, quando Deus precisar, ele consagra de novo. Quando o Senhor pedir, ele consagra de novo, porque ele não é apegado a nada disso, irmãos. Percebe? E o Evangelho veio para fazer isso também em nós.
O Evangelho veio para nos revelar o Deus da glória. E o Evangelho veio para produzir em nós pessoas consagradas ao Senhor. Pessoas que invocam o nome do Senhor. E pessoas que mesmo vivendo neste mundo, Paulo vai dizer, o que eu quero é que vocês utilizem do mundo como se dele não precisasse. Um viver de tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão Socorro? Porque se cada vez mais a gente criar raízes nesse mundo, mais a gente vai ser desviado do propósito do Senhor. Por isso, irmãos, que a bênção para a igreja, ela não é material. A bênção para a igreja, ela é espiritual. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? A igreja, ela é rica da bênção espiritual de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor quiser dar riqueza, Ele dá. Mas sua riqueza, Paulo vai dizer também em 1 Timóteo capítulo 6, diga aos ricos desta geração, ou seja, os irmãos que eram ricos, que não depositem sua esperança na instabilidade das riquezas, não na estabilidade das riquezas, porque só há uma coisa que é estável e na qual nós devemos nos firmar, é o Senhor que é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai mais, diz assim, que sejam solícitos a dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E que eles coloquem o que eles têm para fazer o quê? Para acreditar em algo que é celestial e se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. Irmãos, percebem? Então, irmãos, é o desejo que o Senhor tem em produzir em nós pessoas que veem a Deus, que o Deus da glória aparece, que se consagram a Deus, que invocam o nome do Senhor e que vivem uma vida de tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Evangelho, ele está produzindo isso em nós, um viver de altar, consagração. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, Gênesis 12 é restaurado o altar, e Romanos 12 Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eles edificavam o altar, sabe o que é que eles ofereciam? Ofereciam um animal, algo morto. Mas hoje, irmãos, quando nós edificamos um altar, sabe o que nós colocamos? A nós mesmos. E nós estamos vivos. E pode ser que o Senhor queimou um pouquinho e você pula do altar. Não, aí tá bom. Já ganhou um pouquinho. Isso não, Senhor. Mas aí o Senhor, ele continua insistindo na gente. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o Senhor está ganhando algo nosso, irmãos, e a gente não permite. O Senhor quer tirar algo de nós, para nos aperfeiçoar ainda mais, mas a gente não permite. Ele não faz, nem por poder, nem por força, mas pelo meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, graças ao Senhor, isso é o Evangelho. O Evangelho é restaurar o homem de volta para Deus, para o homem conhecer o Deus da glória, para que esse Deus da glória mude a vida do homem, e esse homem passe a ter um viver de consagrar a Deus, invocar o nome do Senhor e viver uma vida de tenda, não se apegando a nada deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a nossa esperança, vamos terminar, 1 Coríntios capítulo 15, Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, louvado seja o teu nome, Senhor. Verso 19. Primeiro Coríntios 15, verso 19. Irmãos, nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa terra. Nossa esperança em Cristo é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos espera, sabe o que é? É a glória de Deus. A gente não tem ideia do que é a glória de Deus. A gente não tem ideia do que Deus preparou para nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não, irmãos, a nossa esperança em Cristo não está nessa vida, mas na vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. E para completar aqui, para terminar, vamos ler 2 Coríntios. Bem forte, amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 4. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Verso 16. Então, irmãos, perseverança, amém? Não desanimar, louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus da glória já apareceu para a gente, amém? Nós já estamos nos consagrando ao Senhor, nós estamos invocando o nome do Senhor, e nós agora estamos fazendo o quê? Vivendo uma vida cada vez mais, nos apegando das coisas materiais, das coisas desse mundo, porque o Senhor está fazendo isso em nós. Aí aqui diz assim, para completar, verso 16, por isso, o que acontece? Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, percebem? Essa civilização pós-dilúvio, dessa civilização pós-dilúvio, Deus produziu tal homem, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, devemos a Abraão, porque ele é nosso pai. Nós somos filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, que possamos ficar encorajados. Assim como Paulo, eu estou bem certo de quem ou em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ter um viver de altar e tenda e de invocar o nome do Senhor. Amém? E aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Jesus é o Senhor. Vamos multiplicar em grupo, irmãos.